Presença de Deus e glorificamos o nome de Jesus, porque sabemos que é o Senhor que tem cuidado de nós, amém? É o Senhor poderosamente que tem velado por nossos passos e cremos na presença do Pai na casa, amém? Culto de domingo, culto com a família, amém. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Peço a graça do Espírito Santo que traga a revelação, porque sem o Espírito Santo nada posso, nada consigo. Não dou um só passo sem a direção e a vontade do Espírito Santo, senão eu caio. E aqui é defeito. Mas nós estamos aqui dependentes de um Deus vivo. Amém? Amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? 1 Samuel, capítulo 16. O tema da leitura: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Louvado seja Deus. Aos que nos acompanham através do YouTube, aos que nos acompanham através do Facebook, em nome de Jesus. Se possível, pegue um exemplar bíblico e acompanhe a leitura, acompanhe a meditação da palavra. Deus é bom, a palavra dele é viva, fiel, verdadeira, tem resposta para o teu clamor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 13, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus, para a leitura da palavra. Acompanhe e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra. Amém. Versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Bilamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então, os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a sua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Eliabe e o fez passar diante de Samuel. Então Jessé chamou a Eliabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco é este que tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de aparentes, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levante-te e unja-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite
e ungiu-o no meio dos teus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eita Deus. Podemos assentar. Irmãos, nós temos um contexto poderoso aqui. Amém. Nós temos uma mensagem, uma expressão da palavra tão rica, tão didática, tão ensinadora, que nós temos algo de Deus para aprender nessa noite. Amém. Nós sabemos que nesse tempo o povo de Israel era liderado por Saul. Saul era o rei de Israel. Saul foi eleito pelo povo e ungido por Deus. Mas a Bíblia fala que existia um profeta por nome Samuel. Samuel era um profeta juiz e era um homem respeitado perante os que estavam perante o povo de Israel. Entenda, o rei de Israel, Saul, vivia uma vida que já não agradava e não honrava mais o que Deus lhe falara. O coração de Deus já tinha rejeitado a Saul. Saul era um homem que reinou por 40 anos em Israel. Muitos pensam que o reinado foi pequeno, mas não. Por 40 anos ele ficou à frente do reinado do povo de Israel. Mas existe uma hora que o que Deus lhe ordenava através do profeta, Saul já não tinha mais o temor de obedecer. E dura coisa é quando o homem desiste de obedecer a Deus. Eita, papai. Olha só, o princípio do maior erro da humanidade é a desobediência à palavra. Porque quando nós andamos em fidelidade, em retidão, em obediência à palavra de Deus, a nossa vida muda. O contexto da nossa vida muda. A história da nossa vida muda. A nossa casa muda, nosso caráter muda, a nossa família muda. Todos os setores da nossa vida mudam. O homem, quando decide andar na presença de Deus, tudo que ele prospera, tudo que ele ganha, tudo que ele enriquece, tudo que ele faz em todos os setores da vida dele, seja no setor espiritual, seja no setor ministerial, seja no setor sentimental, seja no setor familiar, seja no setor financeiro, não importa, Deus há de fazer esse homem prosperar. Aleluia! Há de fazer prosperar. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, também te amaldiçoarei. Aonde pôr a planta dos seus pés, quando ele fala para Josué, aonde você pôr a planta dos teus pés, vão te dar por herança. Existe uma unção, uma bênção, uma graça de Deus sobre a vida daquele povo. Mas aquele povo estava sob a liderança de um rei, estava à frente daquele povo um rei que desistiu de obedecer a Deus. Meu Deus. E mesmo ele sendo rei de Israel, o coração dele já não mais palpitava na direção das palavras de Deus. O olhar dele, os pensamentos dele e as ações de Saul já estavam sendo guiados pelo seu próprio coração. Meu Deus. E olha uma coisa, eu tenho certeza. O Salmo 139 nos confirma o que eu estou falando. Deus nos sonda por trás e por diante. Eu posso ver por fora, posso ver o semblante, eu só consigo enxergar e analisar o que está à frente dos meus olhos. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é especialista, de lá do terceiro céu, lá na tua glória, sentado no teu trono, consegue enxergar aqui, em nossa pequena igreja, dentro do meu sentimento. Ele abre o meu coração como livro e descreve o que está passando dentro do meu sentimento. O íntimo do meu ser é visto por Deus. Samuel já tinha confrontado Saul, mas mesmo assim rogava por Saul. Olha só, se nós pegarmos o contexto bíblico, louvado seja Deus. No capítulo 15, o capítulo anterior, o versículo 12 diz assim, ó: e madrugou Samuel para entrar a Saul pela manhã, e anunciou-lhe a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha só, Deus tinha dado uma ordem. Olha, eu lembrei dos amalequitas, do
que fizeram contra o meu povo no passado. E deu ordem, vai lá, Saul. Fala para Saul. Samuel falou assim: o Senhor deu ordem a você, Saul, para ir lá e destruir aquele povo. Olha só, você vai entrar lá e vai destruir o exército, vai destruir os moradores. O versículo 3 do capítulo 5 especifica o que Deus mandou ele fazer. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes nada, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois, ovelhas e tudo, e desde os camelos e até os jumentos. Mandou matar tudo. Por quê, pastor? Porque existia uma maldição sobre aquela cidade, sobre aquele povo, sobre tudo que existia sobre aquela terra. Mas os olhos de Saul já estavam focados no que o coração lhe indicava. Em vez de obedecer o que Deus fez, o versículo 9 diz, olha só, o versículo 9 do capítulo 5: E Saul e o povo perdoaram a Agag e as melhores ovelhas e das vacas e da segunda sorte e aos cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a todas as coisas vis e desprezíveis destruíram totalmente. O que não agradou aos olhos dele, mandou matar. Mas as vacas que eram preciosas, as ovelhas que eram preciosas, o que ele tinha aos olhos como riqueza, como valor pessoal, e principalmente Agag, ele catou e poupou. Quando o homem decide andar conforme os seus próprios, sabe, os seus próprios direções, sua própria força, sua própria razão, eu sou certo, eu vou fazer o que eu acho que é certo. Não, mas Deus está mandando esse caminho aqui, não, mas vou por esse que é mais fácil. A Bíblia nos lembra que existem dois caminhos: o caminho largo, onde todo mundo entra, onde todo mundo faz, onde todo mundo é conduzido, e o caminho estreito. O caminho estreito é difícil de seguir, o caminho estreito é apertado, a porta é apertada, existem obstáculos, existem provações, existem dificuldades, necessidades, sofrimento, dor. Pastor, que história é essa? O crente tem que viver nessa situação? Se o crente quiser entrar no céu, sim. Eita, Jesus. A porta do céu não alargou para que você viva um evangelho de facilidades. A Bíblia nos ensina que o próprio Jesus disse que teríamos aflições. Aí nós entendemos que Saul, rei de Israel, a liderança à frente daquele povo, exemplo daquele povo, eleito para aquele povo, decepciona a Deus, que o ungira. Aí a Bíblia nos fala, na leitura oficial, o versículo 11 do capítulo 5 já confirma isso. Olha a parte A do versículo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Quem disse isso? O próprio Senhor, conversando com Samuel. Olha a intimidade do profeta Samuel, batendo papo com Deus. Deus fala para Samuel: Samuel, quer saber da coisa? Está vendo o rei de Israel? Olha, me arrependi de ter colocado esse homem como rei. Sabe por quê? Eu não quero que esse rei reine em cima do povo escolhido que eu amo. Porque nós geralmente entendemos que o líder, ele conduz o caráter do rebanho. Aleluia. Conduz ou não conduz? Entra numa igreja que é uma igreja fervorosa, é uma igreja de oração, é uma igreja que tem um valor na palavra, é uma igreja que dá crédito ao ciclo de oração, é uma igreja que dá crédito para o evangelismo, é uma igreja que tem paz, que tem comunhão, é uma igreja que vive as doutrinas e os valores da palavra de Deus. Entra numa igreja dessa, você vai ver um povo que tem esse mesmo sentimento, esses mesmos valores no coração. Aleluia. Quando você fala em culto de oração, a igreja está cheia. Quando você fala em culto de evangelismo, saindo pelas ruas, a igreja está impacta, está compacta, todas juntas fazendo a mesma obra. Quando você fala para a igreja que nós vamos interceder, vamos fazer uma campanha, a igreja está encarada na mesma fé, na mesma perspectiva, no mesmo valor. Mas e se a igreja não é focada nisso? E se a igreja é focada demais nos valores do mundo? Ah, pastor, não existe igreja assim não. Infelizmente existe. Quais são os valores do mundo, pastor? E se a igreja está focada em receber só bênçãos? Valores do mundo. De forma nenhuma. Deus nos coloca que os valores reservados do céu para nossas vidas estão aqui na terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 nos fala, nos mostra claro que os nossos valores, a nossa recompensa, o que Deus reservou para nós, não está focado nas conquistas que o dinheiro pode comprar aqui na terra.
Mas as ações de Saul estavam focadas nisso. Olha aquelas ovelhas bonitas, não matar não. Meu Deus. Olha aquelas vacas, olha aqueles bois, rapaz, isso dá um dinheiro. Eita. Quando confrontado por Samuel, Deus manda confrontar Samuel, sabe, ele fala, não, eu resolvi as ovelhas e os bois e as vacas só para oferecer sacrifício para Deus. Olha aí. Só que Deus conhecia o íntimo do coração. Você consegue mentir para o pastor? Fácil, né? Está todo mundo hoje mentindo com facilidade. Meu Deus. Mas consegue mentir para o Senhor? Não. Aí vem o Senhor Deus batendo papo com Samuel e fala assim, olha só, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei. Já parou para pensar num homem que é rejeitado por Deus? Um homem desse não tem salvação. Um homem desse tem a tua índole, o seu caráter destruído a ponto de ser rejeitado, de ser menosprezado, de não querer, próprio Deus não querer ele do lado. Meu Deus, é forte, Jesus. Sabe o que Deus queria? Não queria um rei, um líder, um exemplo de vida que conduzisse o povo pelos seus próprios sentimentos. Dando exemplo de vida, Deus mandou fazer isso. Saul fez errado, também vou fazer. Meu Deus. Concorda comigo? Mas aí Deus fala para Samuel, Samuel, vou ficar com dor até quando? Faz o seguinte, levanta. E aqui está falando de um vaso cheio do mais puro azeite. Em algumas interpretações, fala assim, pega o seu chifre, que era espécie de um vaso que reservava, que levava, que conduzia o azeite nas cerimônias de unção ao rei. E fala assim, você vai lá para Belém, tem um homem lá em Belém, por nome Jessé, vai lá na casa dele, lá em Belém. Eu encontrei entre os filhos dele um que o meu coração se alegrou. Vou prover dos filhos dele um rei para Israel. Aleluia. E aí eu fico pensando, quem era Jessé? Para que Deus olhasse nos altos céus e enxergasse um dos filhos dele, segundo o próprio coração de Deus. Eita, papai. Sabe o que nós imaginamos? Que às vezes Deus nunca vai olhar para a nossa casa dessa forma. Sabe que Deus vai olhar para a minha casa e ver alguém segundo o coração dele? Eita, Jesus. Será que Deus vai olhar lá no meu lar, junto da minha parentela, na minha família, no meu pai, na minha mãe, nos meus filhos, na minha esposa, no meu esposo? Será que Ele vai encontrar alguém com o coração como Ele se agradou do coração de Davi? Eita, Jesus. Samuel contesta, não, Senhor, olha só. Quem continua sendo rei aqui é Saul. Se ele souber que eu estou indo para Belém para consagrar, para ungir um outro rei no lugar dele, a primeira coisa que ele manda fazer, me matar. Meu Deus, Às vezes, a imponência, o poder que é seletivo aos homens, pode lhe causar medo, sabia disso? É verdade. Quantas vezes você se abala com o que o homem tenta te proporcionar? Quantas pessoas abaladas estão saindo da direção e da vontade de Deus? Quantas pessoas que estão sendo aflitas por dificuldades, que falam que essa coisa, não vou não, eu vou parar aqui. Deus mandou ir lá para Belém, mas eu não vou não, lá eu posso morrer. Às vezes Deus manda nos fazer algo e nós falamos, não, eu já estou enxergando que a consequência disso vai dar tão mal, que não vale a pena obedecer a Deus. Aos nossos olhos parece que nós sabemos o que é certo para nós. E Deus está falando, não vai. E quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Ele é fiel para isso. Ele é poderoso para isso. Verdade. Ele falou assim, não, você vai. Se alguém lhe indagar, você leva contigo uma ovelha das suas vacas. E fala que vai sacrificar em Belém. Armou uma estratégia. E o que ele pediu não foi nada além do que ele queria, um sacrifício para unção e consagração do novo rei. Aleluia. Não houve nenhuma discrepância, só houve uma realidade. A realidade do que ele queria para o homem, a realidade do homem entender que o comando e a direção dele está, por mais que não seja aplausível ou entendável aos nossos olhos, se nós obedecermos, teremos vitória. Quantas vezes Deus pede alguma coisa para a gente que a gente não entende e a gente receia? Oh, meu Deus. Vou sair daqui e vou para lá. Aí chegar lá, não vou ficar lá não. Não, mas Deus está falando, não, mas
vai ser difícil. Não, eu não tenho mais força. Não vai ter consequências. Olha só, a obediência vale muito mais que o sacrifício. Aleluia, meu Deus. Ele cada especifica para Saul aqui no versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? É, papaizinho. Parece que quando as pessoas têm o poder nas mãos, tem um ditado no mundo que diz: quer saber quem é a pessoa? Dá poder a ela. Meu Deus, é forte. E as pessoas, quando têm poder na mão, querem andar conforme os seus valores. Verdade. Mas entenda, Deus deu uma estratégia e Samuel decide obedecer. Coisa boa é obedecer. Tem obedecido? Oh, glória. Coisa boa é obedecer a Deus. Aleluia. Não precisa entender, só obedeça. É. Não precisa entender, só tenha afinidade de ouvir. Quando ele entra na cidade de Belém, quando ele entra na cidade e vai em direção à casa de Jessé, na entrada da cidade, os anciões, os sábios, os sacerdotes encontram ele e falam assim: vem cá, sabia quem era Samuel? Sabia da honraria que Deus dava para o profeta? Aleluia. Sabia que o que o Deus falava pela boca de Samuel era honrado, escrito, aprovado por Deus? Glória a Deus. E ele fala: você vem em paz? Vem em paz aí. Eita, Jesus. Aleluia. Oh, glória. O marco, o símbolo, o exemplo do bom cristão é ser visto com os olhos de paz. É ser visto com os olhos aprovados e bem vistos. Aleluia. Ele olha e diz: não, eu vim em paz. Estou indo lá para a casa de Jessé, vou fazer um sacrifício. Faz o seguinte: se santifica vocês, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Ele não foi só. Aleluia. A Bíblia nos ensina que melhor é ir com companhia, no mínimo em 12. Ele leva os anciões. Eu imagino chegando o profeta Samuel com toda a tua autoridade e reverência, com toda a tua glória, com toda a tua autoridade dada por Deus, à casa de Jessé. Jessé não sabe de nada. Chega Samuel, o profeta, que na entrada da cidade os anciões temeram. Chega os anciões, Samuel, na casa de Jessé, as pernas de Jessé, a mente de Jessé, o coração de Jessé, do que eu fiz de errado. Meu Deus. O que tantas pessoas ilustres vêm à minha casa. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que Jessé estava na casa dele com seus 7 filhos. 7 homens, grandes, fortes, de boa aparência. Sabe qual era a característica, só qual que era a exigência para ser eleito um rei em Israel? Geralmente os reis são consagrados ou eleitos dos que vêm da guerra, soldados, comandantes de guerra. São homens grandes, fortes, com aparência de líder. Quando Samuel entra na casa e explica para Jessé: vamos fazer um sacrifício, nós vamos oferecer aqui um holocausto. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que Samuel santifica Jessé e santifica os seus filhos, mas santificou todos os filhos e não santificou Davi. Davi não estava na casa. Às vezes a gente é esquecido, né? O menor da casa sempre às vezes toma uma certa desvantagem pelo maior. O mais velho sempre quer tomar vantagem em cima do pequeno, né? O grande toma vantagem em cima do pequeno. É verdade. Já passou por isso daí na sua vida? Aquela situação na empresa do grande toma vantagem em cima do pequeno? A situação na escola do grande toma vantagem em cima do pequeno? Verdade. A situação financeira do grande toma vantagem em cima do pequeno no meio da parentela? Sempre existem vantagens. Mas a Bíblia fala que eles foram santificados. E aí, quando entra o primeiro dos filhos, oh glória, Aleluia. louvado seja Deus. Versículo 6 da leitura oficial, capítulo 16. Entrando Eliabe, Jessé bate o olho em Eliabe. Falei: certamente esse tem pinta de rei, hein? Homem grandão, forte, bonitão, tem tudo para ser rei. Aos meus olhos esse é o ungido de Deus. Aos meus olhos esse é o eleito por Deus. Papai. Ninguém olharia para nós pequenos
Ninguém olharia para o mais simples. Ninguém olharia para o mais pequenininho da casa. Se os requisitos eram ser grande, forte, de boa aparência, com cara de líder, Davi seria o menos provável. Talvez muitos ministérios estão olhando para os que têm boa aparência, estão sendo eleitos e consagrados, ungidos hierarquicamente dentro do ministério, na liturgia ministerial, por tua aparência, pela consideração, por serem parentes. Já ouviu isso? Ah, aceitou Jesus tem 3 meses, mas é filho do pastor, já foi ungido pastor. Meu Deus. Você conhece essas histórias? Às vezes nós que estamos há tantos anos não temos a mesma honra. As pessoas não nos enxergam com os mesmos olhos. Os valores que os outros têm, às vezes nós temos muito maior. Às vezes a igreja só está sustentada pela oração daquele anônimo que está no cantinho. Oh, meu Deus. Mas nós damos às vezes crédito ao que tem a maior eloquência, ou a melhor veste, ou o melhor poder financeiro, ou o melhor carro. Tem gente que quer ser amigo de quem tem condições. Sabe que uma vez Deus me mostrou num sonho que a fé mais pura desse ministério é dominar da casa do Marcelo. Eita, papai. Deus me mostrou num sonho que a fé mais pura não era minha, não era da minha esposa, não era dos que estavam na direção dos grupos das irmãs, não era dos grupos, não era dos que estavam na oração, não era dos obreiros que estavam na casa, era do Marcelo, que veio só de mim. Aleluia. Deus olhou para o Marcelo e falou assim: o coração dele é mais limpo e mais puro que muita gente. Eu sei que às vezes os nossos olhos enxergam uma coisa que nós almejamos e queremos. Samuel olha para Eliabe e fala: ah, não, esse pintoso de rei. Deus olha e fala assim: ó, acalma o teu coração aí. Eita, papai. Não é esse que o meu coração deseja, não. Olha aí. Não é esse o eleito para ser rei de Israel. Não é esse eleito. Você só vê o que seus olhos veem, o que está à frente dos seus olhos, o que você deduz que é bom. Mas eu enxergo o íntimo do coração. Aleluia. Às vezes nós enxergamos uma pessoa que canta bem, uma pessoa que prega bem, uma pessoa que é forte na oração, uma pessoa que é forte nas palavras, uma pessoa que é líder nato, mas o coração está tão sujo. Meu Deus. É forte. O coração está todo complicado. É verdade. O que Deus fala? O que Deus deixa a desejar e dizer? Eu vejo o coração do homem. Ele enxerga dentro do coração do homem a garra, a fé, o caráter, a justiça, a retidão. Eles têm prazer no que é verdadeiro. Eles têm prazer no que é honrar o justo. Eles têm prazer em abençoar o pequeno. Tem prazer no amor ao próximo. Glória a Deus. Sabe o que Deus viu? Ele viu o íntimo do coração de Davi lá no Salmo 51. Senhor, os meus pecados estão diante da tua face. Senhor, os meus pecados estão perante o Senhor. Eu não tenho como encobertar. O Senhor enxerga todo o meu ser. Papai. Mas, Senhor, Ele peça uma coisa: cria em mim um espírito inabalável, invulnerável, para te seguir e te obedecer. Glória a Deus. E, Senhor, jamais, em hipótese nenhuma, pode arrancar minha riqueza, pode arrancar tudo que eu tenho de valor, mas em hipótese nenhuma, retira de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Davi sabia no íntimo do coração dele que ele era 100% dependente de Deus. O que Deus enxerga no teu coração é se realmente você é 100% dependente de Deus. Aleluia. Passam os 7 filhos. Samuel pergunta: vem cá, acabou as crianças, acabou os moços, acabou os seus filhos? Cadê a galera? Foi todo mundo? É o que está aqui? Porque o que ele queria já tinha passado de bom valor. A mesa estava pronta,
O sacrifício tinha sido realizado. Estava todo mundo esperando somente o ato da unção. Mas o menor foi fruto de um adultério. A Bíblia não fala em canto nenhum quem era a mãe de Davi. Eita, Jesus. O menor, Davi, o que estava no campo trabalhando, 7 homens mais velhos, grandes, bem afeiçoados, fortes, estavam em casa de perna pro ar. Mas o menorzinho, aquele que veio fruto de um erro pecaminoso, aquele que ninguém daria valor, aquele que estava subjugado para que tudo na vida dele desse errado, Meu Deus. foi visto por Deus. Aleluia. Sabe o teu passado? Que mostrava que todo o caminho estava errado, que mostrava que não tinha futuro, Meu Deus. que mostrava que não importa o que você fizesse, tudo indicava que você ia perder. Pois bem, Deus te viu. Aleluia, meu Pai. Pois bem, Deus enxergou teu coração. Oh, glória. Aquele mundo de vícios, aquele mundo de droga, de álcool, de balada, de madrugada, de noitada, de más companhias. Pois bem, Deus te enxergou lá no meio daquele povo. Aleluia, meu Deus. Talvez ninguém te desse valor, mas os olhos do Senhor te enxergaram. E fala assim, olha só, manda lá buscar. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Eita. Sabe o que eu enxergo, o que eu entendo? Aleluia. É que ninguém chega. Oh glória, louvado seja Deus. Que ninguém chega na presença do Senhor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que ninguém chega na presença do Senhor sem ser escolhido e eleito, visto pelo próprio Deus. Aleluia. Nós entendemos que os nossos valores podem não serem bem vistos aos homens. Nós somos pequenos, realmente. Verdade. Talvez nós não tenhamos os recursos e nem o suporte que muitos têm. Mas uma coisa temos certeza, que a presença do Todo-Poderoso continua ativa em nosso meio. Aleluia. E não depende de nós, entenda. Davi não tinha méritos, mas foi bem visto aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Davi não tinha crédito nenhum, porque o pai esqueceu dele. Mas foi bem visto aos olhos do Senhor. Aleluia, meu Deus. Manda buscar o menor. Ninguém vai comer, ninguém vai sentar na mesa. Existe um lugar reservado para o escolhido. Aleluia. Quando chega Davi, queimado de sol, Deus. trabalhando no campo, imagina que o cheiro de mato estava na sua pele. O semblante de um homem trabalhador. A Bíblia diz que ele era de boa aparência, era formoso, firme em palavras. E nós entendemos que todo o contexto da vida de Davi tinha sido analisada, vista e aprovada pelo próprio Deus. Quando ele entra na casa de Jessé, quando ele entra na casa do pai, eu imagino os irmãos, Luciano. O irmão maior, mais forte, bonito, primogênito. Olha para o pequenininho e fala assim, isso daí, rapaz, que vem do erro. Não é possível. Imagino que os outros irmãos olhem para você, né? Davi, que toma conta das poucas ovelhas de papai lá no campo. Não, esse não pode ser consagrado rei, não. É, Deus. Mas entenda, o que Deus tem projetado para a minha vida, para a tua vida, pode não ser entendido, porque Davi não entendeu o que era a unção de rei de Israel. Ele passou por tantos processos para chegar a assumir esse reinado. Não ungiu hoje, foi eleito amanhã. É, papaizinho. Quando Davi entra, o próprio Deus fala a Samuel. Tem ouvido afinado para ouvir a voz de Deus aí? Oh, Jesus. Fala assim, olha Samuel, põe-te em pé. Ele chegou, unge, este é o futuro rei de Israel. Glória a Deus. Sabe que o nosso passado não descreve, porque não temos mérito para descrever. Nós não temos uma só ação que possa ser bem vista aos olhos da sociedade e dizer, somos aptos e merecedores da graça de Deus. Nos dias de hoje olhamos e falamos, mas foi consagrado a pastor, num grande ministério foi eleito pastor. Esse homem tem uma vida no altar, esse homem é digno, esquece. Jesus nos ensina, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia fala que quando Samuel derrama o azeite, consagra Davi na presença de todos na casa, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Glória a Deus, aleluia. Davi era um homem que nem você.
que nem o Marcelo. Davi era um homem que nem o Luciano. Davi era um homem que nem nós. Ele só cresceu porque o Espírito de Deus se apoderou dele. Aleluia. Nós só podemos alguma coisa sobre as nossas vidas, no comando das nossas vidas, se o Espírito Santo estiver no comando, na direção, nos mostrando, indicando o caminho. A ação do Espírito Santo de Deus revelou uma força de Davi. Deus enxergou no coração, mas a dependência do Espírito Santo mudou a história de Davi. O segredo das nossas vidas hoje é saber que nós dependemos do Espírito Santo. E nós só conseguimos cativar, nós só conseguimos se unir, nós só conseguimos viver essa presença se verdadeiramente formos sinceros em tudo que fizemos. É verdade. Sabe que Deus aprecia muito a verdade, a justiça e o amor. É verdade. Deus, Ele ama a justiça. O símbolo da verdade é o próprio Filho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E a simbologia de toda a ação da graça de Deus resume-se no amor, verdade, justiça e amor. O que nós precisamos entender é que o nosso maior amigo, nosso único intercessor, o nosso ajudador, é o que realmente nos capacita para continuarmos nesse caminho. Aleluia. O meu coração almeja os céus, mas sem Cristo Jesus, sem a intercessão do Espírito Santo, nada posso. Não tenho obras e nem ação para tal. Mas ao mesmo tempo nós vemos a ação do Espírito Santo agindo em nossa vida, continua mostrando que através das nossas orações, idosos estão sendo curados, como foi há 2 semanas atrás aqui. Aleluia. Crianças estão recebendo a cura, que passou 2 semanas no médico, e com uma oração, e imposição de mão e a unção do óleo, Aleluia. foi curado imediatamente. Amém. Nós continuamos vendo pessoas viciadas nas drogas e no álcool, recuperadas e pregando o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Nós não temos muitos méritos e muita eloquência. Eu não tenho teologia, mas eu tenho o meu amigo, o Espírito Santo. Talvez eu não tenha muita notoriedade. Nosso canal é pequeno no YouTube. Estamos glorificando a Deus por 20 mil visualizações. Aleluia, meu Deus. Mas são 20 mil pessoas que estão pedindo oração, 20 mil pessoas que estão acreditando na palavra, 20 mil pessoas que estão crendo, que foram alcançadas pela graça da intercessão do Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Eu quero que você entenda que a partir de hoje, em sua vida, jamais será a mesma, se você acreditar que o Espírito Santo está no comando da sua história. Aleluia. O Espírito Santo tem saudade. Como você está com o seu amigo Espírito Santo? Oh, Jesus poderoso. Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos, orou e falou assim: vem cá, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda? Oh, Deus. Eu não preciso, porque o meu coração está focado na carne, nos meus desejos, mas eu preciso, na verdade, da tua ajuda. Aleluia. Me socorre, porque eu não tenho mais força. Muitos estão parando. A fé está sendo extinta. O maior sinal da vinda de Jesus é o povo abrindo mão da fé. E nós glorificamos a Deus, que mesmo sem méritos ou sem obras, a graça e o amor têm cuidado de nós. Aleluia. Obrigada. E Deus tem promessas. E eu confirmo que as promessas de Deus são fatos reais, concretos sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui cheio de fé, acreditando que o teu amigo Espírito Santo se apodera da sua vida hoje, que vai para o teu lar, por meio da tua família, da tua parentela, da tua história, que vai mudar o currículo, a tua agenda vai te transformar a partir de agora. Glória A sua carne não tem mais domínio. Oh, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo se apodera de você hoje. Eu profetizo em nome de Jesus essa vitória sobre a sua vida. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que essa palavra